Olá pessoal, essa semana eu vou conversar com uma mulher de força, de luta, que eu tenho uma admiração muito grande. Conheço as terras da etnia dela. Eu vou falar com Shili Krenak. Obrigado, Shili, por ter topado conversar comigo. Erehenhauit, como diz na língua do meu povo, né? Erehenhauit significa uma saudação muito maravilhosa. Tudo de bom para você e para todos nós. E é uma grande honra, é uma grande felicidade começar 2024 com o nosso Kiem Irmram, né? Que na língua do meu povo significa casa grande, uma pessoa que acolhe. E desde o momento que ele pisou pela primeira vez no nosso território sagrado, que a gente viu você chegando e trazendo essa alegria grande assim para os jovens, né? Que gostam muito da alegria do futebol. Todo mundo não estava acreditando muito. Pô, é o Casão que está chegando, é o Casão que está chegando. E aí a simplicidade do coletivo de estar com ele foi tão massa que se tornou algo muito simples. É como se a cultura do meu povo e a história nossa já conhecesse ele há um bom tempo. E aí a gente recebeu ele com esse nome, Kiem Imram, né? E é isso. Eu fiquei bastante feliz com isso. Shirley, conta um pouco da história do povo Krenak que você me contou lá, relacionado ao Rio, a situação do Rio, a situação que vocês têm hoje ali, por causa de Mariana, né? Uhum. Então, na história, nós somos conhecidos como os botocudos do Vale do Rio Doce, né? Mas botocudo é um nome pejorativo e eu detesto. E eu não gosto disso. Eu gosto de ser chamado de Borum. Borum significa a essência do ser humano, a essência da humanidade. Quem somos nós nesse planeta? Significa Borum. Então, Borum Krenak. Kren, cabeça, Nak, terra. Então, nós somos um povo que fomos forjados com toda a força da biodiversidade. E nós dominávamos desde o Espírito Santo até a divisa da Bahia, né, no leste de Minas Gerais. E no processo da colonização, o povo nosso teve um enfrentamento muito grande, né, para defender todo esse território, que antigamente era aí um povo muito grande, com diversos subgrupos, né, e que desses subgrupos sobraram só o meu povo, o povo Krenak. E eu pertenço a um dos clãs mais antigos, né, da minha comunidade também, do clã do Capitão Moinho, né, do meu tataravô. E aí a gente vem seguindo ao longo de toda essa luta do processo da colonização ao qual meu povo passou, para deixar um legado, né, e uma história de resistência, ao mesmo tempo eu acho também de resiliência, sabe, Casão? Sim. Porque eu acho que vem a resiliência para depois ter resistência, sabe? Ao longo de todo esse processo que nós passamos no decorrer da colonização. Então nós tivemos aí a invasão das nossas terras, né? Povo nosso sendo sequestrado para análise científica, sendo levado para fora, para a Europa, estupro das mulheres, rapto das crianças, né? Depois veio todo esse processo da abertura da linha férrea, né? Depois veio o processo da ditadura militar, né? Depois eu queria que você contasse essa É, história da prisão, né? uhum, Penitenciária que tinha lá. isso. Então, assim, ao longo de todo esse processo da nossa história, eu confesso para você que a gente não teve um segundo de paz. É luta 24 horas por dia, sabe? E é por isso que a gente se encontra, às vezes, num estado de transe, de guerra tão grande, porque as atrocidades cometidas contra a história do povo Krenak, do povo Borum, são tão imensas que em um dia de podcast com você a gente não conseguiria contar todas as atrocidades que o meu povo sofreu, sabe? E o quanto isso é complicado para nós, né? Lidar com tudo isso até hoje. E na questão que você me contou, que nós fomos na prainha, a história das crianças, a história de vocês relacionada ao rio, a pesca, a esporte aquático, né? E o rio está contaminado de Tá, minério, tá. né? Como É, que foi? então, o meu povo é um povo muito esportista, sabe? A gente está sempre ligado a essa questão do esporte. Então, nós temos, a gente tem jogador de futebol, a gente tem galera que investe no vôlei, sabe? Mulheres que jogam futebol, homens que jogam futebol também. E o povo nosso é um povo muito aquático, né? Porque todo o processo da nossa história, referente ao bem-estar do corpo, é de estar bem com a natureza. Então, nós vivíamos a água 24 horas por dia. Tudo era feito na água.
tudo era feito no rio. Então, brincar de esconde-esconde, as crianças faziam isso no rio, né? Pega-pega no rio, sabe? Todas as ações culturais pautadas no bem-estar do meu povo era referente ao nosso rio, que nós chamamos de Uatu, Sim. que significa o grande pai presente, né? É a água que corre ali, que nos sustenta e que nos dá vida. E em 5 de novembro de 2015, quando aconteceu o crime, né, de Bento Rodrigues, que atingiu, né, o Córrego do Feijão, atingindo Mariana, e toda essa amplitude do Rio Sagrado até chegar ao mar, foi algo que, dentro de todas as atrocidades cometidas pelo não indígena e por toda essa gama empresarial do capitalismo totalmente descontrolado, acho que foi uma das piores guerras já travadas do meu povo, porque o silenciamento do rio para nós foi como se a humanidade não indígena estivesse silenciando a nossa história, sabe? E nós somos rio 24 horas por dia. E ele corre e corta todo o nosso território, igual você viu lá. Sim. Então, hoje em dia, beber água, ter o privilégio de estar aqui tomando uma água, é algo que traz pra gente tristeza também, porque nós perdemos o nosso rio sagrado. E beber água se tornou um símbolo ainda mais sagrado para nós 24 horas por dia. Então, você me levou para conhecer todas as pessoas lá, pessoas mais velhas, né? E eu sentia, assim, uma tristeza muito profunda, principalmente dos mais velhos, contando a história. Choravam até contando a história. A escola tem lá e ensina a vida Krenak para as crianças e elas querem saber quando elas vão entrar no rio para aprender a nadar. Não é isso? Então, a gente tem um processo educacional dentro da nossa comunidade em que os professores, né, as mulheres também, se preocupam muito com esse ato do educar, né? De que forma falar do rio no passado? Como educar as crianças falando de um rio no passado? Então, isso se tornou algo muito complicado para nós, né? Porque as crianças têm agora na mentalidade delas, quando isso é tratado dentro da sala de aula, que o rio ele está morto. Então, como desenhar um rio morto? Então, como é para nós, Krenak, liderança e anciãos que estão ali trabalhando 24 horas por dia na educação para poder manter viva a nossa língua, nossa tradição, trabalhar com as crianças falando, o rio está morto. Sabe? Porque quando nós, povos indígenas, estamos em conexão, Casagrande, a gente fala com a biodiversidade, sabe? E quando a gente se conecta com a biodiversidade e trata a biodiversidade de um jeito amplo, a gente pensa nas sementes. E sementes são os filhos da gente. Então, de que forma, daqui para frente, no mundo ao qual a gente se encontra agora, trabalhar a biodiversidade falando com essas crianças do que não existe mais, sabe? A questão aqui não é só para nós, povos indígenas, tratar desse assunto, sabe? A questão aqui é para o povo branco também. Como é? Porque beber água não é só um ato do povo nosso, é um ato da humanidade. Tomar banho no rio não é só um ato nosso, é o ato da humanidade. Então, como é? Se dói para nós, tem que doer para todo mundo também, sabe? Porque todo mundo é terra e água 24 horas por dia. E é triste para nós, é triste para um ancião ter que sentar com as crianças ao seu redor, contar a história do rio antigamente, no passado. Porque no presente a gente não pode falar mais, sabe? Dói, é um sofrimento, é um funeral que não acaba. Sabe? Deixa eu te perguntar uma coisa. E a Vale? Que se mexeu, não se mexeu, virou as costas, tentou, não tentou? Qual é a ajuda que vocês têm hoje, se não tem ajuda? Como é que funcionou esse confronto, né? Porque teve uma empresa responsável por tudo que aconteceu. Sim. O crime de Brumadinho, né, também provocado. A gente tem que falar também desse crime, né, de 2019. Então não foi só um crime, foi um crime de 2015 e um crime de 2019 provocado pelas mesmas empresas, né? Vale. Então tem muita gente que tem medo de falar, eu não tenho, sabe? Eu dou murro na mesa mesmo e dane-se o que tiver que falar, a gente tem que falar.
Porque Claro. uma verdadeira liderança não esconde, não. Tem que sair falando e dando E um as burro na pessoas têm que mesa. ficar sabendo. E tem que saber, porque a maioria de todas as negociações que são feitas, pautadas dentro do âmbito político do nosso país, são financiadas por essa empresa chamada Vale. Então, a maioria de políticos que hoje nós temos no nosso Congresso recebe financiamento para as campanhas vindo dessa empresa. Né? E é uma empresa que destrói, é uma empresa que traz problemas, né, ambientais para o planeta todo, né? Porque elas estão espalhadas em todos os espaços, né? Que diz respeito a essa amplitude do capitalismo desenfreado de querer ter tudo, né? E destruindo e passando por cima de todos. A Vale, na questão nossa, a gente já luta contra a mineração há mais de 200 anos, né? Desde quando a primeira linha férrea passou dentro do nosso território. A linha férrea corta todo o nosso território, né? Então a nossa luta tem mais de 200 anos contra a mineração. E quando esse crime aconteceu, e meu pai já lutava muito, né, falando para as pessoas, gente, para de destruir a nossa região, porque vai ter um dia que o rio vai chorar sangue. Mas ninguém olhava aquele velho bobo falando, né? Para quê ligar para isso, né? E teve o dia que aconteceu mesmo. O rio chorou sangue, porque a lama que corria era vermelha, era densa, era uma química que fedia, que matou muitas espécies de peixe ali, sabe? Peixes que estavam voltando, né, da sua extinção, morreram tudo de novo, sabe? E nada aconteceu. Ninguém foi preso, ninguém foi punido. Pelo contrário, meu povo que lutou na justiça, né? Porque se hoje a gente tem as nossas compensações e toda essa forma ao qual a Vale tem de fazer com que a gente receba a água limpa na nossa casa, sabe? E todas as tratativas que diz respeito ao nosso direito como ser humano, isso tudo foi na justiça. Foi anos de estudo, sabe? Ninguém saiu pedindo biela, não, sabe? Porque tem muita gente que fala, mas agora vocês estão bem, né? Privilégio danado, né? Vocês estão aí recebendo recurso da Vale. Não é? Não tem nada a ver isso, uma coisa com a outra, não. O que a gente tem hoje foi ganho na justiça, sabe? Foi uma luta muito grande, de estudo, em cima de estudo, para fazer com que essa empresa pagasse todos os crimes que ela cometeu com a nossa comunidade. Né? Mas o nosso rio continua morto. Sim. E privilégio para mim, para falar para esse povo que não entende o que é lutar, privilégio para mim é mergulhar dentro do meu rio limpo. Privilégio para mim é beber uma água, privilégio para mim é pegar minha filha e falar, minha filha, aquele lugar ali foi aonde a sua mãe aprendeu a nadar, o seu vovô me ensinou a nadar ali, e agora eu quero ensinar você a nadar ali. Isso é privilégio para mim, sabe? Então tem muitas pessoas que confundem muito a luta contra a mineração, sabe? Uma coisa é o povo nosso ter essa garra de ganhar na justiça o direito de ainda continuar por pouco tempo vivendo bem. Outra coisa são pessoas que se vendem a essa empresa e batem na porta dela pedindo dinheiro, sabe? As pessoas precisam ter o entendimento e a diferença do que é isso, sabe? E não misturar as coisas. Então, foi ótimo você ter me chamado aqui para essa conversa, porque tem muitos assuntos pautados nessa questão que as pessoas não entendem. Sim. O que é lutar por ter direito e do que é se vender, bater na porta e pedir dinheiro, sabe? Então, a gente precisa explicar muito bem para as pessoas o que é isso. Sabe uma das coisas que me impressionou de histórias lá, quando nós conversamos lá, na prainha, no Rio, foi quando você e as pessoas que estavam ali junto contaram a primeira imagem que vocês tiveram do rio depois do crime. Que vocês foram para lá e vocês encontraram os peixes, capivara, sucuri, tudo embolado e não conseguia descer por causa da densidade da água, não é isso? Foi. Nossa, eu tô falando com você aqui já os maré noite. E a espiritualidade fica tão alta que quando a gente começa a falar, vibra, sabe? Tem muita gente que não tem entendimento do que é isso, mas é porque a gente vibra a espiritualidade todo dia. E falar do rio é muito doído. É um sentimento muito louco. Mas, nesse dia, todos os peixes, todos os animais que a lama tóxica da Vale matou, parou de frente para a nossa comunidade. Parou em frente, galera.
Então você via os peixes, você podia atravessar o Rio Doce em cima dos peixes. Atravessar o rio pisando nos peixes, porque era algo tão fédido, sabe? A morte, sabe o que é sentir o cheiro da morte? Foi aquilo naquele dia. Então, naquele dia, o povo nosso entrou no estado de transe de guerra. Era como se a gente não se reconhecesse mais. E quando chegava a noite, você não escutava os grilos cantando, você não escutava a felicidade dos animais na beira do rio. Acabou. E nós não temos isso não. Até hoje. São 8 anos de crime. 8 anos. Mais de 1 milhão de pessoas impactadas com esse crime. E depois em Brumadinho, com mais de 200 pessoas mortas. E até hoje, essas famílias estão sofrendo com tudo isso. Porque perderam entes queridos importantíssimos para sua família. Sabe? E aí? O que está acontecendo? O que aconteceu? Nada. Pelo contrário, né? Nós temos aí em Minas Gerais um governo muito louco, é o governo do Zema, né? Que trata o direito dessas famílias como algo que ele pode estar utilizando para suas campanhas políticas, né? Vamos transformar a compensação dessas pessoas, né, em recursos pautados a projetos estaduais, sabe? Então é muito difícil falar sobre ações em respeito à questão da mineração, porque é algo que está em todo espaço. A gente está acompanhando toda a luta na Amazônia, né? A gente está vendo todo o processo que está acontecendo com o povo Yanomami, né? E vem do garimpo, vem da mineração, né? E esses pequenos garimpos são pequenos garimpos que são totalmente pautados e aproximados dessas grandes empresas. A gente sabe disso, né? E aí, como que nós, enquanto ser humano e pessoas participantes da sociedade em si, discutindo uma política que até então todo mundo fala que é democrática, nós podemos solucionar esses problemas? Porque o que eu estou mais vendo agora, Casagrande, dentro dessa proposta que a gente está conversando aqui, é que está vindo muitas críticas, né, nas redes sociais, falando do Ministério dos Povos Indígenas, Sim. Não sei se você está acompanhando, Sim. Como se também fosse responsabilidade do Ministério que está sendo criado agora resolver esses problemas que diz respeito à questão do garimpo e mineração na Amazônia de imediato, sabe? Mas isso é um problema que já existia há muitos anos atrás. Né? Agora, pelo fato de nós termos uma mulher ministra, né, e estar de frente, né, desse ministério tentando aí resolver questões que realmente são muito complicadas e de muitos anos de vício, né? Sim. Vamos falar de vício, né? De garimpo, de mineração, é muito complicado, porque nós estamos no ministério sem recurso, né, sendo criado agora, né? E o povo já quer que a gente já saia resolvendo tudo, né, de problemas que já estão aí há muito tempo. E aqueles que podem ajudar de verdade isso, Camuflam. fica evitando, fica se omitindo, vai para uma estrada, vai para outra e fica assistindo o que está acontecendo. Não é entendeu? assim? E aí, pelo fato da gente ter um ministério, fica querendo colocar a culpa toda em cima. Ou né? como se o Ministério dos Indígenas tivesse obrigação de resolver esse problema que vem de anos e anos e anos, com vários ministérios, com vários políticos, e ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Então agora o que é importante é que a gente possa ter entendimento de ter, a gente tem essa força, né, de ter um ministério, que isso é super importante, a gente tem que ter entendimento disso, mas agora de que forma administrativa dentro da questão do ministério, buscar se apoiar em outros ministérios para tentar ir buscar, né, um coletivo amplo de discussão para resolver não só os problemas dos Yanomamis, mas também problemas de outros povos, de outros biomas que sofrem totalmente de forma direta com essa questão da mineração, sabe? É crucial falar disso. Claro que é. Sabe? E é importante estar aqui nesse exato momento para estar falando sobre isso. Muito obrigado. Que é isso, eu que agradeço. Outra coisa que eu queria que você contasse, que tem uma parte linda, mas também uma parte que é de luta, que são os 7 salões. Eu queria que você explicasse para as pessoas o que significa os 7 salões, o que significa para vocês os 7 salões, o que é na história de vocês aquele lugar que está dominado por pessoas que invadiram. Né? E vocês estão lutando na justiça para tentar recuperar os 7 salões. Explica primeiro a beleza dos 7 salões e depois você conta
Então, Qual é a importância histórica no seu povo, aquele lugar? nossa, falar dos Sete Salões é como se eu falasse do meu coração, porque nós estamos falando de algo muito interno. Então, Sete Salões é algo interno e intenso, sabe, de força. E é uma parte do nosso território que ficou de fora da demarcação, né? E por muitos anos, o nosso povo, a minha família, meu pai, vem lutando pelo processo da demarcação dos Sete Salões, né? São mais de 2.000 hectares de terra que ficou fora da demarcação originária. E agora, né, a gente já foi feito todo o processo do estudo, de toda a tratativa que realmente é necessária para o processo da demarcação. E a gente ainda está esperando, né, uma tratativa maior da FUNAI, de estar analisando ainda os documentos que ainda faltam para ser analisados, né, de dentro dessa proposta da demarcação, para que a gente passe, né, definitivamente para receber os Sete Salões como território já demarcado. Então falta pouca coisa, sabe? Muito pouco. Né? E que vai depender muito, né, dessa ética política mesmo, do que o governo atual vem falando sobre a importância dos territórios indígenas estarem Sim. totalmente nas mãos dos originários, né? A gente tem esperança de que essa mentalidade, né, ética política nesse momento e nesse tempo possa acontecer com a entrega Dos Sete da, Salões. da Terra Sagrada dos Sete Salões. Então, você falou de espiritualidade agora. Fala a relação espiritual que tem esse lugar. Então, recentemente eu subi nos Sete Salões para fazer um trabalho meu chamado Sons que Curam, que eu tenho um projeto de imersão sonora, e Sete Salões é uma montanha sagrada onde dentro dela existem 7 salões, que você entra em cada gruta. Você entra numa gruta, num buraco, né? Numa caverna e cai em outra, e vai entrando e vai caindo em cavernas, uma dentro da outra, e vai se aprofundando para dentro da montanha. Né? E ali era costume do meu povo de se esconder, né, do avanço da colonização, na época da ditadura militar. Né? Muitos parentes meus se escondiam nos Sete Salões. E é uma gruta sagrada onde a espiritualidade de todos os nossos antepassados falam com a gente. Então, se tem momento na nossa vida que a gente está se sentindo um pouco distante, sabe, do nosso espírito, quando a gente entra nesse espaço, quando a gente está dentro da caverna, ele volta, ele vem de novo. E não vem sozinho, vem com mais gente. E ali é um espaço onde a gente canta, onde a gente se cura, onde a gente busca encostar o dedo no céu, sabe, ter o entendimento do que é colocar o dedo no céu, sabe, você sobe no topo dela, no espaço sagrado que tem nos Sete Salões, você levanta a mão para o céu, que você sente a nuvem passando entre os seus dedos, que você entende, olha como eu sou pequeno diante de toda a grandeza que os Mareta e que Guiá construiu para nós. Né? Guiá que é o grande mestre do planeta. Os Mareta são os espíritos bons que sempre falam com nós. Então, por exemplo, eu estou fazendo o possível para me tornar uma Mareta. Né? Mas para isso eu tenho que ter minhas ações boas aqui. Eu tenho que ser alguém aqui. Tenho que fazer alguma coisa para eu me tornar uma Mareta. Então, os espíritos, os nossos ancestrais que morrem, né? Que são guerreiros, 24 horas por dia, eles morrem, vão para o espaço sagrado dos Sete Salões, de forma espiritual, e ali guarda tudo para nós. E fica olhando nós 24 horas por dia. Esse é os nossos Sete Salões. E é isso que tem que voltar para vocês urgentemente. Urgente, porque a gente já perdeu muito. Nós não podemos perder os Sete Salões. Sim, claro. Sabe? E é o único espaço que nós temos de água boa para beber. É de lá que sai uma água chamada mineral Krenak. E essa água mineral Krenak está na mão de fazendeiro. E ele usa o nosso nome ainda para vender a água. Entende? Então, assim, eu não sei até que ponto da minha vida, meu amigo, eu posso subir mais nos Sete Salões, sabe? Eu tenho medo de não subir mais. O meu medo é de não subir lá mais, sabe? Não adianta a gente pautar e ser guerreiro 24 horas por dia. Ninguém é guerreiro 24 horas por dia. A gente sofre também. Como liderança, como guerreira, como mulher, a gente sofre. Porque, enquanto indígena, mulher, quando a gente vê esses espaços territoriais da gente, espirituais, sendo
tirados, sabe? Sendo estuprados, porque a nossa terra é estuprada 24 horas por dia, sabe? E falar de estupro não é só falar de estupro na carne. Falar de estupro, a gente fala de estupro na terra, Na no natureza. ambiente, na natureza, sabe? E quando uma empresa de mineração, ela mata um rio, ela destrói um espaço terra, um espaço água, ele está destruindo você também, mesmo você não sendo indígena. Sim. Porque nós precisamos da biodiversidade, entende? Como seres humanos, sabe? A gente faz parte disso tudo. O seu corpo é uma árvore sagrada. Quando você olha para o chão, você vê seus pés. Seus pés são raízes. Suas pernas são tronco. Quando você abre os braços, são galhos. Seus cabelos são folhas. Então você é uma árvore aqui, sabe? E é tudo isso que nós aprendemos com a nossa cultura no nosso território. Porque nós somos terra e água. Nós somos um povo forjado do barro, sabe? Da junção da biodiversidade. Então nós aprendemos assim, sabe? Então por isso nós somos tão ferrenhos, assim, eu falo assim, fortes na fala, e o jeito de lidar com certas situações, a gente não fica rodeando ou tentando colocar pano para tapar as coisas, sabe? A gente fala de uma vez. Então, quando eu fui lá, pra ficar com você lá uns 3 dias, que era carnaval, eu fui para lá, e eu tive essa sensação que você está contando, porque eu estava lá, num calor, com o rio ali, mas eu não posso entrar. Não. Estava lá no rio, tem o peixe passando ali, você não pode pescar. A capivara está ali, você não pode caçar. Os 7 salões estão lá, mas você não pode ir. Cara, é uma coisa muito impactante para quem se interessa pela história do Brasil e pela história dos povos indígenas. Você está com tudo à sua frente, você está no meio, tudo ao seu redor, e você não pode tocar em nada daquilo que está ali, que sempre foi seu. Uhum. Né? Para quem é da cidade, você estar dentro da sua casa e não poder ir na cozinha, e não poder ir no banheiro, não poder descer para jogar um futebol, não poder se mexer dentro da sua casa, porque está tudo proibido, não é mais seu. Uhum. Aquela ali, ó, você não pode entrar lá, que é o quarto, eu peguei esse quarto, aí não vai entrar. Ali banheiro, não pode entrar. Então, só para ter uma noção da diferença de viver na cidade e viver na terra, é essa proporção. Você está aqui em São Paulo e não pode ir em nenhum lugar, porque não é mais seu. Foi essa sensação que eu tive, uma sensação de prisão. Ao mesmo tempo que eu tive a sensação de liberdade, porque eu amo ser livre, eu tenho um instinto de liberdade muito alto, e quando eu cheguei lá, eu me senti completamente livre, ao mesmo tempo eu me senti completamente prisioneiro do crime. Uhum. Então é porque você se colocou no nosso lugar. Sim. E é super importante quando a gente tem amigos que estão perto da gente e está acompanhando essa luta e tem esse entendimento de estar no lugar, sabe, da gente. Porque é assim que a gente consegue mudar alguma coisa nessa vida ou nesse espaço que a gente se encontra, sabe? É se colocar no lugar do outro. Porque enquanto a sociedade não indígena não fizer isso, as coisas não vão dar certo. Porque é muito fácil falar da boca para fora. Mas e aí, fala da boca para dentro, para ver se você tem entendimento do que é falar da boca para dentro. Ninguém fala, porque não tem entendimento do que está dentro. Mas todo mundo quer ter entendimento do que está fora. O que está fora tá massa. Porque o externo hoje é o que está valendo. Porque o interno, para as pessoas hoje, já perdeu. O interno é a essência, sabe? Então, quando você se coloca no lugar do outro, meu amigo, é porque a sua essência está vibrando em vida. E é isso que nós, povos indígenas, fazemos 24 horas por dia. E todo mundo fala que a gente é repetitivo na nossa fala. Mas a gente precisa ser repetitivo na fala. Porque as pessoas não entendem. Aí quando as pessoas começarem a entender o que é falar da boca para dentro e se colocar no lugar do outro, aí a gente muda a frase para outra. E aí a gente vai trabalhando o processo da reeducação, sabe? Mudando. Mas enquanto o ouvido da sociedade que nos rodeia estiver tapado com lama e com minério, aí fica difícil ensinar coisa nova. Sim. Sabe? Fica difícil. E quando você foi lá, que você teve esse sentimento também veio com a ditadura militar. Sim. O meu pai foi exilado. Meu avô morreu em exílio. O meu pai serviu de exemplo para a minha comunidade, sendo arrastado, amarrado num cavalo, como criança, porque desobedeceu a ordem de um militar. Porque ele queria jogar a bola, não queria estudar. E não queria fazer o serviço
que era para ser feito dos militares. Ele queria jogar bola. Meu pai era um grande jogador de bola. Era o top da galáxia. E eu ainda acompanhei o futebol dele. E isso me deixa tão feliz de ter visto isso acontecer ainda. Mas meu pai sofreu demais. O meu avô morreu na Fazenda Guarani, exilado. Meu povo foi exilado várias vezes. Retirado, forçado dentro do território e levado para outro lugar. Hoje a gente tem Krenak em São Paulo, Krenak em Minas Gerais e no Mato Grosso. Tudo por causa da ditadura militar. E foi o único território que teve um campo de concentração. Então, conta essa história né? Teve um campo de concentração no meu território, na época da ditadura militar, e esse campo de concentração recebia povos, parentes de outros estados para pagar pena. Pena dentro desses reformatórios. E nesse reformatório eram feitas atrocidades das piores que vocês possam imaginar, com muitos povos ali. Muitos parentes meus foram presos ali, minha tia foi presa, meu tio Ocrídio teve os dedos das mãos, dos pés quebrados, sabe? Porque eles entendiam que qualquer forma de falar na língua era algo que não podia. Era e se proibido, você né? É proibido, se você desobedecesse, eles quebravam seus dedos, arrancavam os dentes, levava para prisão, sabe? Botava de cabeça para baixo, as mulheres eram estupradas. Hoje tem muitas anciãs e mais velhos na nossa comunidade que tem nome de João, Maria, o meu tio mesmo, que se chama Oredes. Ele tem esse nome hoje porque era obrigado a colocar os nomes nas crianças dos militares. Então as crianças eram registradas com o nome dos militares, porque não podia colocar o nome das crianças na nossa língua, que era proibido. Eles falavam, ó, vão matar a língua desse povo, porque matando a língua desse povo eles não vão se erguer para nada. Então aí teve o tempo que as nossas anciãs, que são as guardiãs, são as mulheres mesmo, né, que trabalham, nós, a língua é materna, elas falavam, vão silenciar, né, vamos dar um jeito de ficar calado, ficar quieto, porque vai ter um tempo que a gente vai voltar. Aí veio a força do rio Atu, veio a força do Rio Doce na época. Na década de 70, que aconteceu aquela enchente enorme no estado de Minas Gerais, saiu lavando, levando as casas da militar e destruindo com tudo, assim, jogando tudo para baixo. Destruiu com tudo. E aí meu povo sobe de novo. Nossa, aquilo, quando eu falo isso, isso me renasce a esperança, sabe, de continuar vibrando, mas vibrando na fala. E contando uma história que muita gente não conhece. E é uma história do bioma da Mata Atlântica. Sim. Nós estamos em São Paulo, no bioma da Mata Atlântica. As pessoas nem falam desse bioma, né? Eu costumo dizer que em todos os espaços que eu vou, eu sempre estou falando, eu sou Shirley de Cuna Krenak, do bioma da Mata Atlântica. E eu acho que todas as pessoas que pertencem a esse bioma, eu acho, não tenho certeza, tem que se apresentar assim. Porque enquanto a gente continuar omitindo, ou tendo medo, ou não conhecendo a história desse bioma, vai ficar difícil também, meu amigo, trazer propostas reeducacionais, políticas de verdade, públicas para esse bioma. Porque o mundo, tanto nacional e internacional, eles estão visando outros biomas, né? Mas esse não. Mas sabe por quê? Porque é através desse bioma nosso, da Mata Atlântica, que muitos países têm comida hoje. Que mais de 60% da alimentação do planeta sai do nosso bioma, do bioma da Mata Atlântica. E não é interessante lutar contra a mineração, porque também sai da Mata Atlântica, sabe? Então, a gente tem que podar a língua dessas pessoas que estão falando sobre isso, porque senão como é que a gente vai avançar lá fora? Como é que vai ficar, né, todo esse projeto ligado às questões da tecnologia, da ciência, né? Se essa galera começar a falar demais do que está acontecendo nesse bioma. Então, quem segura as pontas da questão alimentação do planeta se chama bioma da Mata Atlântica e o bioma do Cerrado. Shirley, conta para mim o seu trabalho no Brasil e fora do Brasil, representando os povos indígenas, representando o povo Krenak, mas num auxílio em conjunto com a Sônia, Célia e todo mundo que... As mulheres, principalmente, as mulheres indígenas que estão na frente hoje. É um momento das mulheres indígenas serem as pessoas representantes dos povos indígenas do Brasil e com uma liderança respeitadíssima lá fora. Conta pra gente todas essas viagens que você faz, onde você participa, discursos, quem te ouve lá fora? Olha, eu trabalho muito com essa questão ligada às ações espirituais também, porque eu tenho muitos trabalhos
com muitos outros líderes espirituais indígenas de outros países, e eu faço parte do movimento Kiva, que é um movimento muito sagrado, de rezo a 3 metros de fundura do chão, um movimento que reúne muitas lideranças indígenas, e estão sempre viajando, né, em diversos continentes, em diversos espaços fora do Brasil, e eu represento lá o meu povo, porque eles já estavam fazendo alguma vigilância dos meus trabalhos há algum tempo e resolveram me convidar, diante de tudo que a gente vem fazendo aqui. E aí, até hoje, eu estou participando, a gente já lançou, aí está lançando um filme chamado Kiva, que está rodando a Europa toda, e eu estou muito feliz porque, através disso, está levando um pouco mais da história do meu povo e toda a história e de toda a resistência que a gente carrega. E, além disso, eu também faço parte da articulação das mulheres indígenas, da Amiga, né? Que é uma articulação que está em todos os estados do Brasil, em todos os territórios indígenas, e através dessa articulação nós conseguimos organizar a bancada do Cocá, que hoje tem a Célia Chacriabá lá dentro, e nós também conseguimos aí fortalecer ainda mais, né, essa questão de representantes indígenas estarem dentro dessa questão política, como deputada, como futuramente como prefeita, futuramente como vereadora, porque infelizmente, eu estou falando em questão, a gente vai ter que estar nesses espaços, né? Para que, felizmente, a gente possa trabalhar propostas totalmente relevantes a políticas públicas com uma visibilidade maior dentro do que realmente nos representa como povos indígenas nesses espaços políticos que se encontram agora. Mas eu tenho meu ponto de crítica também e observação preocupante, porque é muito complicado estar no sistema, é muito complicado estar nesses espaços, né? Porque a imoralidade e a corrupção que se encontram nesses espaços são grandíssimos, né? E a gente tem que lutar 24 horas por dia para que isso não se impregne na gente, sabe? E é doloroso, não é fácil. Mas a gente está rompendo essa bolha, sabe? Para estar nesses espaços e falar, olha, a gente quer que trabalhe com a gente desse jeito. A nossa representatividade está aqui. E é assim que a gente vai continuar. Sim. Então eu espero muito que a gente possa ter senadora, governadora, Claro. prefeita, deputada, o que for, sabe? Porque nós não criamos a palavra política. Não fomos nós. Uhum. Mas a gente precisa agora estar nesses espaços para poder mostrar para quem criou, ó, você está fazendo errado. O jeito de trabalhar a política é assim, sabe? Exato. Então é nesse sentido que a gente vai caminhando. E lá fora a gente trabalha muito isso. Eu quero falar com você sobre algumas coisas legais para as pessoas entenderem. A cultura, a parte cultural, a parte artística, a parte esportiva dos povos indígenas, né? Que parece que as pessoas acham que os povos indígenas ficam lá e nada acontece, né? Tem cinegrafistas, tem poetas, tem diretores de cinema, tem atrizes, atores, jogadores de futebol, de vôlei. Conta um pouco dessa parte mais romântica, esportivamente, artisticamente, da parte da cultura. Nossa, então, a gente agora é muito focado nessa amplitude da comunicação, né? Então a gente está tendo muitos cineastas indígenas ocupando Hollywood, né? Indo para esses espaços, falando, ó, a gente tem entendimento do que é tecnologia, tá? Tecnologia é biodiversidade. E trabalhar a biodiversidade se trabalha assim. Então, estou mostrando para o mundo todo, porque muita gente fica falando, indígena com o celular na mão, indígena segurando câmera, indígena tirando foto no computador. Tá aculturado, tá perdendo sua cultura. Pelo contrário, aculturado para mim são pessoas que não conhecem e se perderam no tempo, não sabem nem quem é avô ou bisavô. Isso para mim é uma pessoa aculturada, que não conhece a sua própria história, sabe? Não sabe de onde veio. Isso para mim é aculturado. Agora, nós não. Nós temos aí toda uma história, uma garantia de ancestralidade tão alta, tão potente, né? E a gente sabe muito bem que todo esse espaço nós estamos aqui, um podcast é criado através da tecnologia. Mas a gente tem que ter entendimento que tecnologia é biodiversidade. Tudo isso aqui vem da Terra. Então, de que forma trabalhar a biodiversidade ligada à questão da amplitude da tecnologia de uma forma positiva? Ocupando os espaços e mostrando para essa galera, ó, trabalhar a biodiversidade é trabalhar assim. Fazendo cinema, sabe? Estando nos espaços de teatro, televisão. Porque nós, povos indígenas, somos muito inteligentes. E a gente precisa ocupar esses espaços. É necessário para mostrar para o mundo todo que não é só romantizar a história indígena, sabe, em si.
mas é mostrar que o romântico da nossa história está no nosso ativismo. Claro. O romântico da nossa história está na nossa resiliência, na nossa resistência e na nossa forma de proteger o planeta e de proteger a humanidade, sabe? E é por isso que a gente ocupa esses espaços. Nós temos jovem, o meu instituto, eu tenho um instituto que carrega o meu nome, eu trabalho muito com a questão educacional e a gente apoia uma jovem pataxó de 13 anos, né? Ela luta jiu-jitsu e tá lotada de medalha. E esse ano ela tá vindo para São Paulo. Ela tá vindo para cá e a gente vai fazer o possível para estar ajudando ela e o pai dela e o irmão. É uma família no esporte. E a gente está fazendo o possível para estar levando eles adiante, sabe? Fora ainda os jovens e fora os campeonatos, né? Tanto de futebol quanto de vôlei, e que estão avançando nos municípios. E a gente procura também levar adiante que a gente estando dentro do esporte, a gente leva a nossa cultura, sabe? E eu falo isso para vocês porque toda vez que o meu povo tá disputando o campeonato municipal de futebol, eles entram dentro do campo cantando uma música tradicional, sabe? E isso reeduca as pessoas que estão ali naquele espaço. Porque o esporte, ele é um espaço interno de reeducação espiritual das pessoas. E eu acredito muito nisso. Sabe? Sim, claro, eu também. E Por isso que eu aí, chamei esse assunto, porque as pessoas têm que saber que existe dentro dos povos indígenas um lado artístico muito forte. Fortíssimo. Ó, são artistas na área de pintura, Sim. né, com diversos trabalhos de exposições, de fotografia, pintura, canto, né, vários artistas cantores indígenas maravilhosos, e ainda falta, né, um pouco mais de amplitude e de oportunidade de estar nos espaços, porque ainda o racismo existe, né? Então a gente luta contra o racismo ambiental, racismo estrutural, racismo político, né? Em todos os espaços, mas mesmo assim a gente não desiste disso, né? De estar ali. Tem que lutar por isso mesmo. Você falou da demarcação, e eu conheci você exatamente naquele evento lá perto de Joaquim de Bicas, né? Da Célia, não é? Isso mesmo. Que nós fizemos sem demarcação, não tem jogo, que era uma coisa simbólica, marcamos a terra toda, que eles ganharam a escritura do terreno dos dois japoneses. Angoró, Pataxó. A Angoró. A Angoró, exatamente. Ali foi o meu primeiro contato com os povos indígenas, com você, com todas as outras, e aquela festa, vindo povos indígenas diferentes de todos os lados, os cantos, né, as danças, os rituais, e eu fiquei tão impressionado, estava com a Maria Ribeiro e o Tiago Lacerda. Como foi aquele evento para você? Assim, para mim, nós três, eu, a Maria e o Tiago, nós ficamos deslumbrados com tudo que nós vimos, né? Mas para vocês, qual foi o tamanho da importância daquele evento que nós fizemos ali? Teve uma matéria na ESPN Brasil, saiu na Folha, saiu no UOL e tudo mais. Como você viu que estava ali observando, você é uma super observadora, né? Você é uma águia, né? Que fica ali em cima olhando tudo. Como você viu aquilo lá? Então, primeiro eu já, antes daquele território sair para Angoró, eu já ajudava ela há bem tempo atrás, né? Só uma coisinha, conta que ela sofreu no crime de Brumadinho. Isso, a Angoró, ela teve que mudar para o outro lado da montanha. A Angoró, ela é uma sobrevivente do crime de Brumadinho de 2019, né? Que ela também foi impactada, né? O povo dela foi impactado e foram momentos muito difíceis para Angoró, porque a assistência que ela deveria ter não tinha, né? A Vale não dava assistência a eles. Então, por muito tempo, ela ficou na cidade, em um espaço totalmente deplorável e muito complicado para ela e com todo o povo dela. E eu fazia o possível, porque a minha instituição estava começando também, né? E aí eu fazia o possível para estar ajudando eles ali com alimentação, com alguma coisa que fosse viável. Mas eu sempre fiz o possível para estar ajudando o Goró. E quando eu fui para esse evento e ela falou, caraca, você está aqui, que bom que você veio. Porque quase não deu para eu estar indo por causa dos eventos que eu também tinha que fazer fora. Eu falei, não, a gente vai dar um jeito, porque eu não estava conseguindo encontrar com a Célia também, devido à campanha que ela estava fazendo na época, que eu estava viajando muito. Então foi muito bom, porque eu vi a entrega, né,
do espaço que é dela ali, ela pode estar ali agora, ela Sim. pode estar trabalhando ali, sabe, naquele lugar, e tendo menos preocupação, sabe, com tudo que ela estava sofrendo antes. Claro que ainda falta muita coisa para ser feito, mas o que importa é que ela já tem aquele espaço para estar ali. Então, aquele momento ali, para mim, foi como se tivesse, sabe, dando um alívio, sabe, sentindo um Sim. alívio também por ela estar ali. E quando eu vi vocês participando daqueles trabalhos junto com a Célia, eu falei, poxa, ainda há esperança, sabe? Porque a maioria das vezes, quando a gente luta contra todas essas atrocidades que vêm no decorrer da nossa história de luta, a gente acaba dando uma esmorecida e sempre a gente tem que lembrar que tem esperança. Então, quando eu vi vocês, porque é muito difícil os artistas estar sempre numas ações, sabe, dos povos indígenas, é difícil, cara. Pô, aí eu chego lá, vejo Casa Grande, falei, caraca, esse negócio aqui tá rendendo, tá bom isso aí. Quem sabe vai botar, vai, né, trazer mais fruto pra frente. Não rendeu? Olha aí onde nós estamos. Você Sim. já foi no meu território, eu já tô E foi aqui. aquele dia que você me Eu convidou falei, e pra ir. aí, bora pra lá. Chamei o Tiago, chamei Maria também, mas ainda eles não foram. Mas estamos aí com a proposta ainda, com esse convite para eles, né? E eu espero muito ainda que você possa retornar Claro para que eu lá, vou. sabe? Porque Lógico. foi dali, daquele espaço da Angoró, eu acho que é necessário também dar uma visitada lá nela, Também. porque foi através daquele espaço que você foi parar no meu. Sim. Né? Então, é esse coletivo amplo que eu falo, da espiritualidade que move as pessoas, sabe? Nada é por acaso. Tudo acontece com um ponto específico de realidade, não só dessa vida aqui agora, mas de vidas ancestrais. Claro. Eu acredito muito Eu nisso. também. Né? Dá uma olhadinha ali, daqui do seu lado, ali, aquela camisa ali. Vê se você conhece. Ah, é a camisa do meu povo, a camisa do meu time, a melhor camisa da nossa região, né? Não, tá? É aí, Boru. É, nossa, ó, a gente é muito fera, sabe? Tem muitas taças já, viu? Campeões assim. Eu não tô tendo muito tempo para ir mais nos campeonatos, mas eu faço tanta coisa quando eu tô naquela torcida, rapaz. Eu me acabo. Eu me acabo, porque o nosso povo é muito competitivo, sabe? Eles adoram essa Eu ganhei competição. essa camisa quando eu fui lá. Atrás está o meu nome, número 9. É, com o Itamar e com Dejanira. Itamar, Tia exatamente. Deja, você ter. Olha, aí que eu vou te falar o significado do privilégio. Você receber essa camisa da minha tia. Sim. Minha tia Dejanira e o Tamar, presenteando você. Sabe? Uma anciã ali, naquele momento, sabe? Junto. Você me levou para conhecê-la É. e para conversar com ela. Você precisa conhecer minha tia. Nossa, e aquele dia sentadinha lá, ela falou baixo, olha, não para de andar não, se eu tivesse com as pernas boas, tava andando junto com você. Eu falei, mas eu tô a fim de parar. Fala, não pode não, você não pode parar não, porque se você parar, muita coisa vai parar. O povo lá fora precisa saber quem somos nós aqui. Nós não se vendemos, nós somos pouquinho, mas a gente continua lutando. Então, assim, no estado de Minas Gerais, o meu povo é a pedra no sapato da Companhia Vale de Mineração. E que gratidão falar isso. E que potência falar isso, sabe? Nós vamos continuar sendo. Porque aquele território é nosso, sabe? E a gente tem esperança ainda. Eu sei, meu amigo, que o nosso rio Atu não vai voltar mais. Porque eles conseguiram matar a essência daquele sagrado ancestral que estava ali, sabe? Mas a gente sabe que a gente pode, com a força e com a união coletiva da sociedade, desde o momento que a gente trabalha a despoluição, né, espiritual e mental das pessoas, porque essa empresa, ela já poluiu a mente de muitas pessoas, sabe? A lavagem cerebral foi feita na nossa região. Então a gente precisa agora pensar e pautar em um discurso reeducacional, sabe? De estrutura mental das pessoas que estão totalmente impactadas com isso. E não é fácil. Você vai mexer numa ferida que dói. Então a gente precisa ter entendimento de como trabalhar isso, sabe? Para trazer uma nova água de volta. Mas não vai ser nosso rio. Porque isso foi morto. Mataram, sabe? E agora a gente tem que ter um discernimento e uma capacidade espiritual tão alta de viver dentro do nosso território sabendo que a gente não pode tocar em muitas coisas, sabe? Tocar de forma presencial, mas a gente sabe que de forma espiritual, mental, a gente consegue tocar. Sim. Porque a nossa nascente aqui, porque a nascente de um rio dentro do corpo de uma pessoa, ela nasce aqui. Não nasce no coração. Ela nasce aqui.
Quando isso seca, aí não tem salvação. Mas quando isso continua vivo, perpetuando e vibrando dentro de você, ainda há esperança. Então é nisso que eu acredito. Por isso que eu não paro. Não pode parar mesmo. Chile aqui, no Casão Pode Tudo, tem um quadro que chama Virando o Jogo. Então nós vamos virar o jogo. Você pode fazer quantas perguntas você quiser para mim, da sua curiosidade, que eu vou responder. Você passa a ser a pessoa que vai perguntar. Sério? Sério? Nossa, meu Deus. Olha, eu lembro que num momento muito especial lá em casa, você estava sentado na varanda, na cadeira de balanço. E você estava contando sobre sua vida. E eu fiquei observando aquilo. E os jovens estavam na varanda. E observando você contar toda a sua trajetória. E aquilo para mim foi algo, assim, algo que, falei, ele tá em casa, sabe? Foi o momento em que eu vi o seu espírito saindo. Eu vi o seu espírito, consegui ver o seu espírito ali. Foi um momento muito forte para mim. Não sei se foi para você, não sei se é isso, entende, mas a minha forma de observar. Então, se eu tivesse que te fazer uma pergunta, eu faria uma única. Porque não existe várias perguntas. Existe uma pergunta só que diz respeito ao que você é aqui no planeta. Quem é você aqui? Quem é Kiemir Brahma aqui? Cara, eu sou... eu tento ser a melhor coisa possível, né? Dentro de uma história de vida. Errei muito, contei minha história, todo mundo sabe a minha história, mas eu acho que eu acerto muito também, sabe? E quando eu acerto, os acertos são espontâneos, instintivos, verdadeiros e sinceros. E eu acho que o meu papel real, a minha importância aqui é eu contar a minha história de verdade, sem omitir, sem nada, para as pessoas entenderem o risco que é entrar na estrada que eu entrei. E que às vezes não é uma escolha. Às vezes você fica dominado por uma substância, por um jogo, por uma bebida, por qualquer coisa, e você perde o controle da sua vida. Quando você perde o controle da sua vida, você vira o rio que a Vale destruiu, o Rio Doce. Então, eu fiquei o Rio Doce por anos, cara. Eu tive que ser internado para despoluir o meu Rio Doce. E despoluir. Mas entra na mesma coisa. Não é o mesmo rio. Mas eu consegui tirar a poluição do meu Rio Doce. Então eu acho que o meu papel é esse. É contar história. É contar história. Trazer pessoas para contar história. Sabe? Você aqui, esse podcast aqui está sendo impressionante. Eu acho que vai ter um impacto muito forte. Que as pessoas não sabem nem um pouco de tudo que você contou, ou de tudo que o povo Krenak passou, ou que luta e tal. E o meu espaço, eu acho que eu estou cada vez encontrando melhor. Eu não sei ainda definitivamente, e nunca vou saber qual é o meu papel real. Mas um deles é esse, é contar história de verdade. Minha, sua, dos povos indígenas, da floresta, da Mata Atlântica, do futebol, do cinema, enfim. É abrir espaço para a verdade, entendeu? Eu acho que talvez seja isso. Então, esse é o significado de estar aqui, Kiemir Brahma. É estar aqui. E é assim, estando aqui, trabalhando assim, e vendo a possibilidade de ter esperança em tudo que a gente faz, é que a gente consegue ver o espírito do lado de fora do corpo, entende? Quando sai, a gente vive e entende o que está ao nosso redor. E é isso que você vem fazendo. É as possibilidades de amplitude, não só dentro dessa questão política, esportiva, mas também dentro da amplitude espiritual muito grande, sabe? Porque não é só a cura carne. Primeiro tem que vir a cura espiritual, porque senão você não consegue curar a sua carne. Então, o significado nosso de estar aqui é de curar o nosso espírito, porque assim a gente cura a carne e a gente consegue avançar nas nossas amplitudes de trabalho. E esse é o sentido de ser Borum, de ser Kiemir Brahma. Pô, Chile, obrigado. Foi incrível esse papo. Adorei, como adorei ir para lá. Vou voltar, obviamente, o mais rápido possível. E, cara, sem palavras. Muito obrigado. E a gente termina assim, ó.
Minhanguepa na quinhonho. Música do meu pai. Minhanguepa na quinhonho. Con men jun jun. Con men jun jun. Fala comigo, meu velho. Amor, amor. Amor, amor. Ei, 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 ei. Con me jun jun. Con me jun jun. Amor, amor. Amor, amor. Era é.